Queridos, mais uma vez, pela graça do bom Deus, nós nos reunimos aqui para prestar um culto de louvor e adoração a esse nosso Deus. Nós damos as boas-vindas a todos e digo para vocês que é muito gratificante estar aqui à frente e ver que, pouco a pouco, a nossa igreja está começando a encher os bancos. Estivemos durante muito tempo afastados uns dos outros. Aos poucos fomos retomando as nossas atividades presenciais e hoje nós já temos uma quantidade bastante razoável. Agradecemos também àqueles que nos visitam, sejam bem-vindos e que Deus abençoe a todos durante essa noite. Vocês todos estão convidados, desafiados a participar de um culto de louvor e adoração a Deus. Aqueles que nos acompanham também pelas redes sociais, que se integrem, ainda que à distância, a esse nosso propósito. Convido vocês também que podem, aqueles que nos acompanham em casa ou através das redes sociais, que possam reavaliar a situação, aqueles que têm saúde suficiente para isso, que não têm contraindicação, que compareçam ao templo. Sentimos saudade de todos e gostaríamos de dar um abraço, ainda que à distância, em todos vocês. Queridos, nesse início de culto, eu gostaria de ler apenas um versículo do Salmo de número 40. Salmo de número 40, versículo 16. Se você quiser abrir a Bíblia, se não, ouça, por favor. Salmo de número 40, versículo 16, diz o seguinte, e nós devemos entender isso como um desafio para este momento em que estamos prestando culto ao nosso Deus. Diz assim o texto: folguem e em ti se rejubilem todos os que te buscam. Os que amam a tua salvação digam sempre: o Senhor seja magnificado. O Senhor seja magnificado. Nós não oferecemos graças nem glórias ao nosso Deus, nem honra. Nós simplesmente reconhecemos que Deus é magnífico. Deus merece toda a nossa honra, todo o nosso louvor, toda a nossa adoração. E esse texto diz claramente, com uma exclamação no final: o Senhor seja magnificado. Com esse propósito, então, estaremos prestando culto. Gostaria que você, nesse momento, sentado ainda, abrisse a sua Bíblia em Romanos, na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12. Assim que você encontrar o texto, por favor, coloque-se em pé para que todos nós façamos uma leitura alternada desse texto. Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 12, leitura alternada. Eu inicio a leitura, então eu estarei lendo os versículos ímpares. Os irmãos estarão lendo os versículos pares. E assim nós completaremos os 21 versículos desse capítulo. Gostaria já de antemão dizer para você que esse texto nós podemos dividir em dois momentos. O primeiro dos momentos fala da nova vida daquele que está salvo em Cristo. Uma necessidade de consagração total, integral, plena a Deus. Versículos 1 e 2. Depois dos versículos 3 a 21, fala sobre a nova vida. Já não é mais pessoal, mas relacional. Como devemos nos comportar no corpo de Cristo. Como devemos agir como igreja uns com os outros. Preste atenção, então, nesses aspectos durante a leitura. Primeiro momento, uma devoção pessoal. No segundo, uma dedicação ao reino de Deus e à prática de virtudes cristãs. Romanos 12, versículo 1 diz assim, e os irmãos continuam a leitura. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus.
Versículo 3, porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm as mesmas funções. Assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo, e membros uns dos outros. Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com liberalidade. O que preside, com diligência. Quem exerce misericórdia, com alegria. O amor seja sem hipocrisia. Detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade. Abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de seres orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança. Eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixeis vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Nesse momento eu gostaria que juntos cantássemos o hino de número 74 dos nossos hinários, Hinário Novo Cântico. O hino tem por título Necessidade. Cantemos juntos o hino de número 74. Jesus, Senhor, me achego a ti, tua ira santa mereci, o teu favor me estende aqui, aceita um pecador. Eu venho como estou, sim, venho como estou, porque Jesus por mim morreu. Eu venho como estou, as minhas culpas grandes são, mas tu que não morreste em vão, me podes conceder perdão, aceita um pecador. Eu venho como estou, sim, venho como estou, porque Jesus por mim morreu. Eu venho
Ó, vem agora, Salvador, livrar-me por teu grande amor, pois tu, Jesus, és meu Senhor, aceita um pecador. Eu venho como estou, sim, venho como estou, porque Jesus por mim morreu. Eu venho como estou. Amém. Os irmãos podem se assentar. Por engano, eu falei que esse hino tinha por título necessidade. Mas não é sinceridade. Com sinceridade, nós acabamos de fazer através desse cântico, uma declaração de que somos pecadores. E eu gostaria de acrescentar a essa declaração um texto bíblico que está em Oséias, capítulo 14, apenas os 2 primeiros versículos. Se nós cantamos porque temos consciência de que carecemos realmente, sinceramente a gente declarou a Cristo que nós somos pecadores, agora Oséias nos fala para que retornemos ao Senhor. Oséias 14, 1 a 2, primeiros 2 versículos. Então diz o seguinte: volta, ó Israel, para o Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados estás caído. Tende convosco palavras de arrependimento e convertei-vos ao Senhor. Dizei-lhe, perdoa toda iniquidade. Aceita o que é bom, e em vez de novilhos, os sacrifícios de nossos lábios. Com os teus lábios, com a tua mente, nesse momento, eu te convido a fazer uma oração, a se dirigir a Deus, reconhecendo sinceramente de que você é pecador. Todos nós somos pecadores. Todos nós carecemos da graça e da misericórdia de Deus para que alcancemos o perdão. Aqueles que foram salvos em Cristo têm o perdão garantido. Humilhe-se diante de Deus numa oração de confissão, neste momento. Pai Santo nosso, rogamos ao Senhor, neste momento, que atenda a todos esses pedidos que foram feitos ao Senhor, que o Senhor veja o coração de cada um, que o Senhor esteja aperfeiçoando a nossa maneira de ser, nossa maneira de viver uma vida em Cristo, e que todos aqueles que foram salvos pela mediação de Cristo através do seu sacrifício na cruz, alcancem graça e misericórdia do Senhor para o perdão dos seus pecados. Muito obrigado, porque essa é uma verdade que o Senhor nos garante. Mas que tenhamos sempre consciência que devemos agradar a Ti e buscarmos pecar cada vez menos. Dá-nos a assistência do Teu Espírito para que isso seja uma realidade na vida de cada um de nós. Muito obrigado pelo perdão que o Senhor nos oferece. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nesse momento nós estaremos oferecendo ao nosso Deus alguns momentos de adoração e louvor através de cânticos com a nossa equipe de música. Durante o primeiro cântico, você que veio preparado para devolver os seus dízimos e ofertas e oferecer contribuição à causa do Senhor, poderá fazê-lo trazendo o seu envelope ao gasofilácio que está aqui à frente. É um hábito nosso de
fazermos isso em conjunto. Então, você que trouxe poderá, através dessa marcha da fé, trazer o seu envelope da sua contribuição, seja devolvendo os dízimos, seja das ofertas. Lembramos também que durante esse mês das missões, nós estamos fazendo uma contribuição especial para missões. Um envelope vermelho que você recebeu, cada família recebeu. Se você tem a sua oferta, para hoje você deposita, senão você ainda tem até a semana que vem para fazer essa oferta. Cantemos juntos com os nossos irmãos da equipe de cânticos. Boa noite, igreja. Boa noite, você que nos assiste. Queria convidar vocês a colocar de pé, nós darmos continuidade ao nosso culto, nesse momento com alguns cânticos. Esse primeiro cântico, como o presbítero Plínio disse, você que veio preparado com o seu dízimo, com a sua oferta, nós vamos agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele irá fazer. Tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor, te agradeço, meu Senhor, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor, te agradeço, meu Senhor, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Orando, agradecendo pela fidelidade dos irmãos e pela bondade de Deus em nos ter assistido até aqui. Oremos, irmãos. Senhor Deus, Pai querido, Pai amado, obrigado, Pai, pelos dízimos, ofertas, oferta missionária. Que o Senhor esteja abençoando a cada família aqui representada. Que o Senhor abençoe, Pai, esse dinheiro e o nosso conselho que estará administrando para a Tua honra e glória, Pai. No nome de Jesus. Amém.
outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e ruja os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos. Firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e alegre te louvo por teus grandes feitos. Firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas. Incomparáveis são tuas promessas. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Pois para te adorar, pois
pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpra em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Venho, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpra em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpra em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor. Feche seus olhos, Senhor Deus. Nós queremos te agradecer por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, por tudo que o Senhor fez e por tudo que o Senhor ainda irá fazer. Obrigado, Pai, pelo sacrifício ali na cruz do seu Filho Jesus, que nos proporcionou este momento aqui. E que possamos, ó Deus, cantar louvores, te adorar dia após dia. Que possamos andar conforme a tua palavra, Deus. Faça, ó Deus, a tua vontade em nossas vidas. E que possamos entender e saber que ela é boa, perfeita e agradável. Continue falando aos nossos corações nessa noite. Não deixa que nada, nem ninguém, impeça que a tua palavra entre no nosso coração e faça morada. E que possamos nos tornar praticantes e não apenas ouvintes. Fale aquilo que nós necessitamos ouvir, ó Pai, e não o que queremos. Esse é o desejo do nosso coração. Em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém. Igreja, poder sentar? Irmãos, sejamos edificados pela palavra de Deus.
Nesse momento eu passo a palavra ao pastor, nosso pastor reverendo Whipson. Som. Boa noite, meus queridos irmãos. Graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se temos a graça de poder fazer parte da igreja, se o nosso coração está em paz com Deus, é porque o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo operou durante o seu trajeto sobre a terra, durante o seu ministério, durante sua vida aqui, operou a obra de sacrifício na cruz. Nós poderíamos certamente arrazoar e apresentar diante de Deus as mais diversas razões, mas nenhuma delas seria capaz de nos justificar diante de um Deus santo como nós. Nessa noite nós vamos dando sequência às exposições que temos feito do mês de missões, em ocasião onde comemoramos 162 anos da Igreja Presbiteriana no Brasil. Nós convidamos você, mais uma vez, ao texto de Atos, capítulo 2, onde traremos a exposição no verso de número 5 até o número 11. Atos dos Apóstolos, ou Atos do Espírito Santo. Capítulo 2, do verso 5 ao verso 11. Leamos o texto. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, quando cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: Vede, não são, porventura, galileus todos esses que aí estão falando? E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Somos pardos, medos, elamitas, e os naturais da Macedônia, da Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus? Todos atônitos e perplexos, interpelavam uns aos outros: que quer isto dizer? Outros, porém, zombando, diziam: estão embriagados. Embora eu tenha lido até o verso 13, nós exporemos até apenas o verso 11. Meus queridos irmãos, nós estamos aqui expressamente na passagem de Atos, ou no conjunto de textos que falará sobre o derramamento do Espírito. Nós vimos Atos capítulo 2, na semana passada, do 1 ao 4, falando do derramado do Espírito Santo. E agora, nós vamos entender nesse derramado do Espírito Santo a reunião que estava ali, sendo desenvolvida ou sendo
preservada ou propiciada de judeus de toda parte, conforme diz o texto. E a título de introdução, é necessário que nós façamos algumas considerações de natureza teológicas. É necessário que nós compreendamos a teologia desses textos. E a primeira consideração que eu gostaria de fazer é que o que nós encontramos em Atos, especificamente aqui nesse início, é o cumprimento da promessa de Jesus aos seus discípulos, conforme nós encontramos referência em Atos capítulo 1, versículo 5. Atos 1, versículo 5, vai dizer: porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Esta promessa foi feita por Jesus aos seus discípulos. Essa promessa foi antecipada por João Batista. Essa promessa que se cumpre, ou que se cumpriu na vida dos discípulos, é aqui registrada por Lucas, o autor deste livro. Lucas vai emendar a sua narrativa do Evangelho com o livro de Atos. Ele que faz uma acurada investigação. Ele que de maneira meticulosa analisa os fatos relacionados em relação à vida e à obra de Jesus e agora o desenvolvimento do ministério da igreja, vai registrar que o dia de Pentecostes consiste na promessa de Cristo em derramar o Espírito Santo, ou enviar o Espírito Santo sobre a vida da igreja. O Espírito Santo encheu todos os 120 que estavam sentados na casa, esses foram espiritualmente batizados. O teólogo bíblico George Led, citado por Kistemaker, vai escrever o seguinte: sempre que o batismo com o Espírito Santo é mencionado depois do Pentecoste, nunca é uma experiência de crentes que já foram batizados uma vez com o Espírito, mas somente de novos grupos de pessoas que são levados à fé em Cristo. Em outras palavras, o que nós encontramos expressamente em Pentecostes é um momento inaugural, único, extremamente significativo e que tem a sua repercussão e a sua perenidade sendo observada ao longo da vida da igreja. Mas com uma particularidade: esses que foram cheios do Espírito Santo, eles foram cheios de uma vez por todas. Depois do derramamento do Espírito Santo sobre os judeus em Jerusalém, Jesus vai ampliar a sua igreja através da vida destas pessoas. Foram acrescentados samaritanos, lá em Atos capítulo 8, versos 16 e 17, você pode conferir. Foram acrescentados gentios, conforme diz Atos capítulo 10, versos 44 e 45. Foram acrescentados, inclusive, os discípulos de João. Atos capítulo 19, versículo 6. Mas seriam acrescentados todos aqueles que crescem até os confins da terra. Porque a promessa do derramado do Espírito Santo é exatamente esta: ficai em Jerusalém até que do alto sejam vocês revestidos de poder. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, não é isso que diz o texto de Atos 1, 8, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. A partir, portanto, meus irmãos, do estudo de Atos, nós concluímos que o batismo com água e o batismo com o Espírito ocorre normalmente de modo simultâneo. Pedro mesmo fará a seguinte instrução no seu sermão explicativo a respeito de Atos do derramado do Espírito em Pentecostes. Lá em Atos capítulo 2, verso 38, ele diz: arrependam-se
e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Feitas essas considerações iniciais, o que é que nós precisamos ainda considerar? Primeiro, que o evento de Pentecostes, que é um momento histórico, único, de grande importância e repercussão perene nas missões da Igreja de Cristo, esse evento inaugural, ele precisa ainda hoje nortear a ação da Igreja. A Igreja de Cristo não pode desenvolver a sua missão, ou seu papel, ou a sua função, baseado na sua própria força, baseado nas suas estratégias, dos seus planejamentos. Embora é necessário planejar e estabelecer estratégias e estabelecer foco e meta para o desenvolvimento das ações da igreja. Mas o que potencializa o funcionamento da Igreja de Cristo é o poder do Espírito Santo. É no poder do Espírito Santo. Não é por força, mas é pelo poder de Deus que a igreja avança, que a igreja missiologicamente se torna uma igreja de fato fiel ao que foi chamado para fazer. Kistemaker, ainda comentando o texto de Atos, ele vai dizer, ou vai escrever, que o Espírito Santo une os crentes de várias partes do mundo, falando a eles de forma miraculosa na linguagem da fé. Ele torna possível para os ouvintes vencerem a confusão linguística de Babel. Gênesis capítulo 11, do verso 1 ao verso 9. Quando chama a responderem ao Evangelho em arrependimento e fé, conforme está lá no verso 38 do capítulo 2 de Atos. Enquanto os incrédulos zombam do milagre de Pentecostes, 3.000 crentes se arrependem, são batizados e se unem à igreja. E a pergunta que fica para nós é: quem de fato converteu o coração dessas 3.000 pessoas? Foi a eloquência da pregação de Pedro? Ou foi o poder do Espírito Santo que regenerou os corações? E após a regeneração, efetivamente foram capazes de responder ao Evangelho pelo dom que receberam do Espírito em arrependimento e fé. Meus irmãos, as considerações teológicas, elas são importantes para que nós sejamos capazes de enxergar o texto também com certa maturação. O poder de Deus, de fato, move a igreja, motiva a igreja, desenvolve o ministério da igreja, missiologicamente torna a igreja eficaz. E a igreja precisa se comprometer, a igreja precisa ser encorajada, a igreja precisa se dispor a avançar, não com base na sua capacidade, no seu poder ou na sua engenhosidade, mas porque Deus, através do Espírito Santo, capacita a igreja a levar a missão de Cristo adiante. A reunião do povo judeu, que vivia na dispersão, agora, movidos por motivos religiosos ou educacionais, estão ali presentes em Jerusalém. Eles vieram de inúmeras partes, de inúmeras localidades, de diferentes países. Ficavam em Jerusalém, ou em caráter permanente ou temporário, mas todos estavam ali reunidos. E ora, o que é que se dá expressamente nessa situação? Cumprindo-se os dias de Pentecostes, ou seja, da festa da colheita, os que estavam dispersos, aquele grande número de peregrinos que estavam em Jerusalém para celebrar a festa judaica da colheita, denominada ou chamada Pentecostes, é naquele momento específico
após a ascensão de Cristo, que o Espírito Santo é derramado. A forma como o evento se dá já foi dramaticamente apresentado do verso 1 ao verso 4. O som de um vento impetuoso toma o lugar. O Espírito Santo é espalhado como línguas de fogo sobre todos. E o resultado é que eles passam a falar em línguas de tal maneira que todas as pessoas que estavam ali, independente da localidade onde haviam vindo, independente da língua falada na sua origem, na sua pátria materna agora, eles passam a ouvir as grandezas de Deus. Interessante nós considerarmos a história de Israel para entender o texto. Desde o cativeiro babilônico, Israel está sendo disperso. Israel foi disperso por toda a circunvizinhança ou toda a circunferência do Império Romano. Muitos destes nasceram em outras localidades, falavam outras línguas. Mas o texto diz que a partir daquela visitação única, importantíssima e fundamental na vida da igreja, a barreira das línguas é vencida e eles passam a ouvir as grandiosas obras de Deus na língua materna. Se nós aqui, meus irmãos, pararmos um pouco para relacionar o Antigo e o Novo Testamento, analisando o derramamento do Espírito Santo, podemos entender que por intermédio desse derramamento e da missão da igreja, é colhido os primeiros frutos de uma ceifa espiritual. Porque é exatamente isso que acontece em Pentecostes. A partir do sermão de Pedro, em decorrência da explicação necessária ao evento do Pentecostes, 3.000 pessoas são acrescentadas à igreja. Você já pensou um grupo que está reunido num lugar menor do que o que cabe, do que comporta essa igreja aqui? Essa igreja cabe no máximo 156 pessoas, um grupo em torno de 120 pessoas. O Espírito Santo é derramado sobre a vida dessas pessoas. Um líder entre eles, chamado Pedro, profere um sermão que nada mais foi do que uma explicação daquele evento que deixou todos atordoados e atônitos. E quando ele termina de pregar, o que é que as pessoas dizem a Pedro? Olha, observe lá, Atos capítulo 2, verso 37. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. E segue o texto dizendo que com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Mês de missões na Igreja Presbiteriana do Brasil. Eu fiquei me perguntando, mês de missões, nós enfatizamos, falamos, pregamos, fazemos alguma campanha missionária e às vezes restringimos isso ao mês de agosto, o mês de aniversário da nossa igreja,
que é marcado pela chegada do Asbel Green Simonton, no Rio de Janeiro, em 1859, no dia 12 de agosto. E eu pergunto, meus irmãos, será se estruturalmente, ou na formulação do nosso calendário, as missões não deveriam ser prevalecentes em todos os meses do ano? Será se não deveríamos nós organizar as nossas agendas e as nossas vidas, as nossas rotinas, de tal maneira que fôssemos, independente da profissão que desenvolvemos, missionários do Senhor Jesus, levando ao conhecimento das pessoas as grandezas de Deus, aquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, levando a mensagem de salvação às pessoas que carecem de ouvir uma mensagem que de fato é de esperança, porque para a grande mazela que é o pecado e as consequências do pecado que toda a comunidade sofre, que todo mundo acaba de alguma forma percebendo, sentindo, só há uma solução à luz das Escrituras. Só há um mediador entre Deus e os homens. Só há uma forma de justificação dos nossos pecados. Só há uma maneira de nos reconciliar com Deus. Só há um único caminho para a salvação, e esse é Jesus Cristo. Crucificado, morto, sepultado, ressurgido dentre os mortos, assunto aos céus e que está sentado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar vivos e mortos. Não há outro meio. Esse é o meio necessário, suficiente e pleno para todos nós. Mas segundo aquilo que o texto diz, no verso 5 e no verso 6, a palavra vai dizer assim: ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Duas realidades que precisam ser bem compreendidas aqui nesses dois versículos. A primeira delas é os judeus piedosos. Esses judeus piedosos que ouviram aquele barulho, veja que o evento de Pentecostes não foi um evento velado, foi um evento público. Muitos ouviram o barulho do vento impetuoso e viram também o barulho da repercussão que aquele evento teve naquele grupo de 120 pessoas. Esses judeus piedosos está relacionado àquelas pessoas que obedeciam à lei de Deus de maneira fiel e reverente e que estavam ali e testemunharam aquele evento. Portanto, Lucas não está falando de algo que aconteceu intramuros. Lucas está registrando um evento que foi público e que teve repercussões públicas. Esses judeus piedosos representam o mundo em geral. Eles representavam a presença em Jerusalém de todo o mundo civilizado da época. Lucas vai fornecer a lista das nações no verso 9 até o verso 11. Ele é detalhista, meticuloso em apresentá-lo. E a partir daqui, nós presumimos que os judeus tementes a Deus, bilíngues e trilíngues, não incorporados, ou melhor, incorporados na cultura de diferentes lugares que vinham em Jerusalém, agora ouvem da boca de galileus, julgados por serem de pouca instrução, gente inculta de um lugar atrasado, eles escutam da boca destes as grandiosas obras de Deus, conforme diz o versículo 11, na língua materna. Então, o milagre acontece, meus irmãos, onde se menos espera. Homens simples são tomados pelo Espírito Santo e conseguem falar as grandezas de Deus na língua materna de diferentes grupos, de diferentes nacionalidades que estavam em Jerusalém. O que fica evidenciado aqui nesse texto
uma outra realidade. As línguas de Atos não são as mesmas línguas que estão sendo referidas por Paulo em Coríntios. As línguas de Atos, expressa no versículo 4, e a repercussão que nós vamos ter a partir do versículo 5, são línguas idiomáticas, são línguas estrangeiras. O milagre está exatamente em homens simples, considerados incultos, se bem que a cultura daqueles homens é superior a alguns de nós nesses dias, que passam a falar as grandezas de Deus sem ter mais a barreira linguística. É isso que nós encontramos expressamente aqui nesses 2 versículos. Vai dando sequência ao texto, verso 7 e verso 8 vai dizer: estavam, pois, atônitos e se admiraram, dizendo: vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua? Se você estender um pouco mais e até o versículo 11, vai observar ele dizendo mais uma vez: como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus? Eles ficam atônitos, eles estão atordoados, conforme o verso 6, verso 8, verso 11 aponta, pelo fato, meus irmãos, de ouvirem na língua materna, ou seja, do lugar onde nasceram e foram criados. O milagre ocorre aqui nesse evento. O milagre de crentes louvando a Deus em diferentes línguas e dialetos do mundo, provando que a revelação de Deus não está limitada a 1 ou 3 idiomas. Não só o hebraico, não só o grego, não só o aramaico. Mas agora a revelação de Deus está sendo dada em diferentes línguas. Ela transcende as variações da fala humana, aqui neste evento específico, como o milagre de falar em línguas estrangeiras. O comentarista bíblico diz que as barreiras linguísticas que embaraçavam a comunicação eficaz são removidas quando o Espírito Santo capacita os crentes a transmitirem a revelação de Deus em vários idiomas. E a prova disso é que, ao ouvirem na sua língua materna ou dialeto louvores e adoração a Deus, e a partir da pregação do sermão de Pedro, elucidando o Pentecostes, esses estrangeiros babilônicos da Pérsia, da Mesopotâmia, da Ásia Menor, do Egito, de toda parte do Império Romano, ficaram sensíveis e aceitaram a Cristo e o Evangelho. Uma outra aplicação precisa ser feita à nossa realidade como igreja. Uma igreja de Cristo não pode ser menos do que cheia do Espírito Santo. A igreja de Cristo se move no poder do Espírito Santo. Agora, esse poder do Espírito Santo, meus irmãos, que é dado à igreja, é para que a igreja desenvolva a sua missão. Não é para a igreja fazer show, não é para pessoas individuais na igreja serem promovidas, não é para chamar a atenção sobre nós, mas é para trazer a atenção sobre a mensagem de Cristo. É para isso que a igreja é capacitada pelo Espírito Santo aqui nesse momento. Mas seguindo o texto, do verso 9 e verso 11, diz a lista de 15 nações do mundo civilizadas naqueles dias. Vamos contar? 9 a 11. Somos pardos, medos e elamitas, e os naturais da Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem. E aí ele faz um acréscimo, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios, e todos ouvem sobre as grandezas de Deus. Lucas parece agrupar os países por categorias linguísticas, pois seu objetivo no relato do Pentecostes é enfatizar que as boas novas transcendem as barreiras das línguas, comenta Kistemaker.
Meus irmãos, é presumível que aqueles crentes cheios do Espírito Santo proclamam os milagres realizados por Deus, as maravilhas realizadas com a ressurreição, a ascensão de Cristo, e através do milagre operado na vida dos discípulos ali reunidos, alcançando judeus piedosos residentes ou temporários em Jerusalém, nas suas línguas maternas, eles tornam efetivo a missão da igreja e a pregação do Evangelho. Para que a igreja foi visitada? Para que o Espírito Santo foi derramado na igreja? Para que a igreja pudesse viver e desenvolver a sua tarefa missionária de levar o conhecimento do Evangelho a todas as nações. É interessante nós considerarmos que o fato aqui em questão mostra uma igreja que está redimindo um evento passado na vida da igreja. A igreja está redimindo Babel. Se em Babel as línguas são confundidas, em Pentecostes as línguas não se constituem mais uma barreira para a comunicação do Evangelho. E alguém pode perguntar, mas pastor, e Pentecostes não poderia acontecer hoje para que a igreja pudesse novamente sair e avançar? Meus queridos irmãos, como que nós vamos pedir algo que já foi dado à igreja? O que precisa haver é o despertamento para a igreja, para essas realidades. Se somos convertidos, somos visitados pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus já habita a nossa vida. Nós já fomos selados para a salvação. Agora nós precisamos viver no Espírito. E viver no Espírito implica necessariamente obedecer a palavra de Deus. E obedecer a palavra de Deus coloca a igreja em missão. E a missão da igreja, ela é local, ela é nacional, ela é transcultural, ao mesmo tempo desde a origem. Não diz só pregar em Jerusalém. Não diz só pregar em Judeia. Não se diz só pregar em Samaria. Diz que é para pregar em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. E qual é o conteúdo principal da pregação da igreja em missão? O conteúdo principal é a redenção em Cristo. A igreja precisa anunciar a vida, a morte, a ressurreição, a ascensão, a parousia, a segunda vinda de Cristo, o juízo, a graça, a glorificação, a condenação eterna também e os demais temas correlacionados. E esse é o momento da igreja pregar. Esse é o momento da igreja chamar a todos os seus ouvintes ao arrependimento e à fé. Quando o mundo está secularizado, e inclusive a igreja, quando o mundo não quer mais admitir a necessidade de arrependimento e de transformação de vida, quando o mundo está pervertido, corrupto, quando o mundo corrompe as pessoas, a igreja precisa persistir chamando os seus ouvintes ao arrependimento e à fé. E qual é a recompensa? A comunhão com Jesus, a comunhão com o corpo de Cristo, a igreja, o perdão para os pecados, o dom do Espírito Santo, o selo para a nossa salvação. Concluindo, meus irmãos, nós estamos agora no final do mês de agosto. A partir de amanhã, dia 23, até o dia 29, a partir de uma articulação que eu faço parte aqui em São Paulo, nós estamos mandando para o semiárido da Bahia, para uma região que compreende aproximadamente 266 municípios, mais de 60%
do estado da Bahia. Nós estamos mandando o gerente de responsabilidade social e filantropia da Universidade Mackenzie e o presidente do Conselho de Ação Social da nossa igreja, reverendo Joel, e o presbítero Clineu, respectivamente. E o que é que esses homens estão fazendo, deixando o conforto aqui de São Paulo para ir para o semiárido da Bahia? Começando em Capela do Alto Alegre, passando por Campo Formoso, passando em Jacobina, Piritiba, João Dourado, Irecê, Brotas de Macaúba, Ceabra, Wagner e voltando novamente a Salvador. Talvez alguns desses nomes vocês nunca ouviram falar, não é verdade? Mas nesses lugares estão havendo pessoas que precisam ser alcançadas pela missão e a partir de São Paulo nós estamos chegando até essas localidades. Qual é o objetivo? Missão. Levar ao conhecimento das pessoas o Evangelho. E, através do Evangelho, transformar a realidade de pequenas comunidades que podem, pela mensagem de Cristo, ter as suas vidas transformadas. A grande questão que vem à minha mente é por que um evento como esse, ou uma ação como essa, ou um esforço como esse, acaba sendo a exceção à vida da igreja. Por que nós só realizamos isso nesses momentos onde somos relembrados da missão? Por que isso não é constante na nossa prática? Por que nós não articulamos a nossa agenda para chegar ao mundo inteiro? Por que os nossos jovens não estão sendo preparados para as missões? Por que nós não nos empregamos ao estudo das línguas? Por que nós não aprendemos a usar todas essas ferramentas e linguagens e expressões que nós temos hoje para anunciar a Cristo? Por que temos tanta resistência à tecnologia? Por que não dispomos a nossa vida de uma vez por todas para nos envolver de forma definitiva com missões? Levar o Evangelho de Cristo a todas as pessoas do mundo. E, através do Evangelho, ver a transformação que o Evangelho pode causar numa cidade. Concluindo, há um poema do Henry Alfred, poeta e comentarista britânico do século XIX, que diz assim: o mundo inteiro é o campo do próprio Deus, que dá fruto para o seu louvor. Trigo e erva daninha semeados juntos, crescem em alegria ou tristeza. Primeiro a folha cortante, depois a espiga. Então aparece a espiga por inteiro. Senhor da ceifa, conceda que vejamos grãos saudáveis, que sejam puros. O campo é o mundo inteiro. E o que nós esperamos é ver muitos frutos, fé e arrependimento, para a glória de Deus. Oremos nesse instante. Sê gracioso conosco, Senhor, e nos abençoa. Promove, ó Deus, o despertamento da Tua igreja. Fortalece-nos, ó Deus, para que vivamos condignamente ao Evangelho que nos alcançou. Oramos assim, em nome e para a glória de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós estamos chegando ao final da nossa reunião de culto e nessa noite, em especial, nós temos a pública profissão de fé de dois dos nossos irmãos, nosso irmão Adilson e nossa irmã Abiquele. Eu queria convidar os presbíteros aqui à frente e queria chamar a atenção para esse momento, chamando também aqui à frente o Adilson e a Abiquele.
Não vou chamar a família, senão vai gerar aglomeração, tá? Mas depois a família pode se congratular junto com eles. Vocês podem ficar ali a uma distância segura. Nós, pastor e povo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, conforme a promessa da vida que está em Jesus Cristo, a todos vocês, amados filhos e herdeiros da igreja, amor e paz de Deus Pai e de Jesus Cristo nosso Senhor. Sem interrupção, temos lembrado de vocês em nossas orações e desejamos a saúde e a prosperidade dos seus espíritos, persuadidos de que a fé sincera de seus pais é concedida a todos vocês. Ao passo que tantos outros alcançaram esse privilégio, ou esses privilégios, com grande custo, vocês nasceram livres, entraram na igreja por nascimento e foram selados na infância pelo batismo, como selo da aliança. Os nossos irmãos são advindos da igreja quadrangular e da igreja Assembleia de Deus, e as famílias dos nossos irmãos são evangélicas. Para vocês tem sido de grande proveito serem membros da igreja, por isso que herdaram os benefícios da nova aliança, não somente a lei e os profetas, mas também a obra consumadora em Cristo, a dispensação do Espírito Santo. Herdaram os oráculos completos de Deus, a educação da família cristã, as orações, a instrução e a disciplina da Igreja de Cristo. E passo agora a fazer algumas perguntas da vossa profissão de fé. Aceitam a Deus, o Pai, por vosso Pai, a Deus Filho como o único Salvador, a Deus o Espírito Santo como santificador e consolador? Prometem continuar nesta fé e, com o auxílio da graça divina, cumprir todos os deveres dela no uso diligente dos meios de graça, na sujeição às autoridades desta igreja, na paz e no amor dos irmãos? Eu recomendo diante de Deus, que vivifica todas as coisas diante de Jesus Cristo, que sob Pôncio Pilatos fez uma boa confissão, que guardem esse pacto sem mácula nem repreensão, até a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome da Igreja de Jesus Cristo, seu Senhor e cabeça, sejam bem-vindos. Eu recomendo a vocês a plena comunhão com o povo de Deus. E profiro a seguinte bênção, de Isaías 54:10. Os montes se retirarão e os outeiros serão removidos, mas a minha misericórdia não se apartará de ti, e a aliança da minha paz não será removida, diz o Senhor, que se compadece de ti. Vamos orar. Estendemos as nossas mãos, irmãos presbíteros. Senhor Deus, sê gracioso com os nossos irmãos que professam a sua fé pública diante da igreja, que são recebidos, ó Pai, a partir dessa cerimônia, no rol de membros da Igreja Presbiteriana de Araras, mas que antes disso, que eles façam parte da Igreja do Senhor Jesus, invisível, militante, que segue cumprindo o seu chamado e a sua missão. Confirma, Deus, no coração deles a profissão de fé que acabaram de proferir. Nós oramos assim, em nome e para a glória de Jesus. Amém. Oficialmente, vocês são os membros mais frescos dessa igreja. Tá bom? E futuramente vocês serão o casal mais fresco dessa igreja, se Deus assim nos dê essa graça. Os nossos irmãos estão prestes a se casar. Pensaram no desafio? Deus abençoe, queridos. Um prazer recebê-los aqui.
Receba os cumprimentos aí da igreja, mesmo de longe, mesmo de soquinho. Tudo com álcool e gel, tá? Os irmãos podem sentar. Depois, se vocês quiserem tirar alguma foto aqui na frente com a família, fiquem à vontade. Os irmãos presbíteros, muito obrigado, podem sentar. Irmãos, nós temos alguns avisos para a igreja. O primeiro em relação à escola dominical. Quantos que estão presentes aqui, irmãos que frequentam a nossa igreja, que não estão com a revista ainda da escola dominical desse período? Não receberam a revista ainda? Ok. Pedi ao jovem Edgard que dê uma olhada aí. Deixa sua mão levantada assim mais um pouco para o Ed dar uma olhada. Pode deixar que a revista chegará até você aí. Continue com a sua mão levantada até receber a revista. Meus queridos irmãos, a revista deve ser usada adequadamente. Como é que nós usamos essa revista aí da escola dominical? Nós estudamos a lição em casa, nos preparamos e vamos vir no próximo domingo para a aula. A próxima lição é a lição 3. Nós já estamos nos preparando, já pedi aqui os irmãos do departamento de música de colocar um microfone disponível para os irmãos aqui para fazerem as suas perguntas. Então, a partir do próximo domingo, os irmãos estudem a revista e venham preparados para fazer as suas perguntas, tirar as suas dúvidas. Nós precisamos fazer desse momento aqui na igreja um momento de excelência, um momento para crescimento espiritual, um momento onde os irmãos cresçam no conhecimento da palavra de Deus. Ok? Então, essa é a instrução em relação ao uso da escola dominical, da revista da escola dominical. Está no começo. Aproveitem para acompanhar os estudos. Os irmãos que não podem frequentar a igreja, que estão me ouvindo em casa nesse momento, o que é que vocês precisam saber? Vocês precisam vir buscar a revista na igreja, pelo menos. Então, manda um motoboy, manda um telegrama, faz alguma coisa. Vem na igreja, pega a sua revista, leva para casa para você acompanhar. Durante o horário comercial, a recepcionista da igreja vai estar aqui disponibilizando a revista para você. Tá bom? Então, esse é o primeiro recado. Segundo recado. Meus irmãos, eu gostaria de pedir, conclamar a igreja para, durante toda essa semana, nós estarmos em oração pela vida do presbítero Clineu, que é o presidente da CAIS, o reverendo Joe, e 2 sínodos da Bahia. Sínodo do Noroeste da Bahia e Sínodo da Chapada Diamantina. Esses 2 sínodos é que estão sendo alvo dessa ação missionária durante o mês de agosto, contando tanto com a Universidade Mackenzie, a universidade da nossa igreja aqui em São Paulo, como também com o Conselho de Ação Social da IPB. Então, orem pela vida desses irmãos, orem pelos pastores que estão ali envolvidos, orem pelos líderes, presbíteros, diáconos, pelos diretores de escolas, pelos diretores de associações, orem pelas pessoas que estão envolvidas com missões e com ação social nas igrejas, porque essa incursão é para alcançar a vida de todas essas pessoas. Cidades, eu citei aqui algumas, mas muitas outras serão afetadas a partir dessa ação. E só no poder de Deus, na ação do Espírito Santo, é que nós podemos fazer alguma coisa boa. Afinal de contas, é Deus que faz, né? Nós só somos servos. Se fizermos tudo aquilo que Ele mandar, o que é que nós somos? Servos inúteis, porque só fizemos aquilo que Ele mandou. Amém? Então, coloque aí em oração a vida desses irmãos. E ainda dentro dessa temática, eu gostaria que os irmãos orassem pela vida do reverendo Marlúcio. Guarda no seu nome, é o Marlúcio. O reverendo Marlúcio está com seu filho hospitalizado em Salvador, na UTI. Era uma criança, um pré-adolescente, vamos colocar assim. Usou marca-passo desde o primeiro dia do seu nascimento. E por último, o médico descobriu que o marca-passo falhou. Eles não perceberam que os médicos não tinham percebido que o marca-passo falhou, mas o organismo da criança conseguiu reagir e funcionar sem o marca-passo. Só que nós não sabemos a razão. Suspeita-se de uma doença autoimune. Ele teve uma complicação e
em decorrência um derrame isquêmico, acho que é isso, essa é a maneira que eles tratam. Ele está hospitalizado e nós estamos orando, esperando ele acordar da sedação para verificar qual o estado de saúde que ele se encontra. Então, ore pelo reverendo Marlúcio, a sua esposa, seu filho Pedro, que estão ali em Salvador, em uma condição bem delicada. A Igreja Presbiteriana de Ceabras era uma das igrejas que ia receber, nessa viagem missionária, o presbítero Joe, o reverendo Joe e o presbítero Clineu, com a reunião dos presbitérios da Chapada. Infelizmente, nós não tivemos como fazer o evento na igreja de Ceabra, vamos fazer no hotel da cidade, mas não deixe de orar pelo reverendo Marlúcio. Tá bom? Então, esse é o nosso pedido aqui para a igreja. Vamos ficar em pé para a gente poder orar? Queremos agradecer pela presença dos nossos visitantes aqui nessa noite, a família dos nossos irmãos, a Michele e a Dilson. Lembrando os irmãos que durante essa semana nós não podemos negligenciar nem as medidas de segurança para a preservação da nossa vida, nem também os cuidados com a nossa vida espiritual. Porque certamente não só de pão viverá o homem, mas também a nossa vida não se resume à pandemia. Nós precisamos cuidar de uma pandemia ainda mais séria, que é a pandemia do pecado. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, derrama as tuas bênçãos, ó Pai, sobre o povo do Senhor reunido aqui nessa noite. Também sobre aqueles que estão em casa, que todos possam se sentir chamados, compromissados com os avanços, com o trabalho, com o desenvolvimento das tarefas da tua igreja. Derrama as tuas bênçãos, ó Deus, sobre nós nessa noite. Nós te suplicamos em nome de Jesus. Aproveitamos e já colocamos diante de ti a vida do reverendo Joe, a vida do presbítero Clineu, a vida do reverendo Marlúcio, a vida desses sínodos, o sínodo da Chapada Diamantina, o sínodo do Noroeste da Bahia, os presbitérios que estão envolvidos, as igrejas, as cidades, as pessoas, as comunidades, que a ação do teu Espírito Santo possa estar na vida desses irmãos e que nós possamos colher muitos frutos de corações que se arrependeram e creram na mensagem do Evangelho a partir desse trabalho. Nós oramos assim, ó Deus, em nome e para a glória de Jesus. Receber a bênção, meus irmãos. Que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja sobre todos nós, agora e para sempre.